Uma boa noite a todos. Um grande prazer e um privilégio para mim estar aqui essa noite. E o título da minha mensagem que eu trouxe para vocês é Cada um salvando um. Antes da gente entrar na Bíblia, permita-me me apresentar. Meu nome é Ezequiel Gomes, eu trabalho com o evangelismo da Rádio Novo Tempo, lá no Rio Grande do Sul, na Associação Central Sul-Rio Grandense. Mas talvez a maioria de vocês não me conheça. E eu sou fruto aqui do trabalho desta igreja. Fui batizado na Igreja Central de Curitiba no dia 11 de novembro de 2005. E daqui passei um ano na igreja mais ou menos, e em 2007 eu fui estudar teologia no IAN. Estudei 2 anos na Bahia, transferi o meu curso para São Paulo, e aí terminei os meus estudos em 2012. Então 2013 foi o meu primeiro ano de exercício como aspirante ao ministério. E esse ano vai ser o meu 2º ano, peço que orem por mim, por todo o trabalho lá no Rio Grande do Sul, como vocês oram pela obra da igreja entre vocês também, e as pessoas que vocês amam. Se vocês quiserem manter o contato comigo, você pode entrar no meu site, tá no site ali, ó, simvemsenhorjesus.blogspot.com.br, ou pelo Twitter, @vemsenhorjesus. Então, vamos abrir a Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 16. E esse é um texto famoso, conhecido. Alguns de vocês poderão saber de cor. Finalzinho do Evangelho de Marcos. Alguns dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. De forma que essa seria então a conclusão do Evangelho. E no capítulo 16, verso 16, Jesus falando, e ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Pai bendito, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua graça na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela fé que o Senhor colocou no nosso coração, que nos salva do pecado e nos dá a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Que essa salvação alcance a cada um de nós e também a nossa família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto bíblico é muito claro. Quem crer e for batizado será salvo. E eu quero conversar com vocês a respeito da ênfase da União Sul Brasileira para os próximos anos, que é cada um salvando um. E eu divido os objetivos desse projeto em 2. Você precisa escolher pessoas, estar ao lado de pessoas, para inspirar nelas a fé, para que elas creiam. E segundo o texto que nós lemos, quem crer e for batizado e tomar a decisão pelo batismo será salvo. Então, o projeto tem por objetivo que cada um se envolva na salvação de outro, inspirando nessa outra pessoa fé e conduzindo ela ao batismo. Sabe que quando a gente pensa na simplicidade e na profundidade de uma ideia assim, a gente sabe que uma ideia simples como essa poderia revolucionar a igreja se cada um de nós fosse fiel em seguir essa meta. Sabe que a gente ensinar a palavra de Deus para uma pessoa não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. E se cada um de nós ensinássemos a palavra de Deus pelo exemplo e pela teoria, e pelo ensino, e nós pudéssemos então conduzir uma pessoa ao batismo, nós iríamos dobrar o número dos membros da igreja a cada ano sucessivamente, e em pouco tempo, todo o território desta união, ou dessa divisão, ou da conferência geral do mundo inteiro, ouviria a mensagem adventista. Claro que colocando as coisas nesses termos, parece tão simples, mas quem sabe não seja tão simples assim. E eu gostaria de convidar vocês a refletir a respeito dos compromissos que a gente faz quando a gente entra no tanque batismal desta igreja. Então eu separei os 13 pontos do voto batismal, e eu queria inspirar vocês como desafio, ensinar essas coisas que nós vamos estudar hoje resumidamente, para uma pessoa no ano de 2014, conduzindo ela ao batismo, o que significa conduzindo ela a Cristo para a salvação. O primeiro dos pontos do voto batismal adventista diz assim: aceita toda a Bíblia como a palavra de Deus.
Esse é o fundamento de tudo aquilo que a gente prega como igreja para a salvação das pessoas. E para ilustrar essa fé, eu coloco ali no telão as palavras do Salmo 119, verso 160. Vamos ler comigo? Vamos lá. As tuas palavras são em tudo verdade. Olha que texto interessante. As palavras de Deus são em tudo verdade. Eu proponho que o princípio retirado do Salmo 119, verso 160, ele é a chave para solucionar as mais complicadas e intrincadas doutrinas bíblicas. Lembra do que a Bíblia diz? As palavras de Deus são em tudo verdade. Então, quando a Bíblia diz que a salvação é um dom da graça que vem pela fé, isso é verdade. Não é algo que eu compro, não é algo que eu conquisto, não é algo que eu adquiro porque eu mereço. É um dom da graça que vem pela fé. Entretanto, aqueles que estudam a Bíblia estão familiarizados com a mensagem bíblica de que nós devemos guardar a lei de Deus, ser obedientes, realizar as obras que Deus quer que a gente realize. E sabe que se você for se aprofundar na compreensão dessas duas ideias, você pode chegar a algumas questões complicadas, que a gente resume naquelas duas ideias. Nós somos justificados por fé e julgados por obras. E lembra do princípio do Salmo 119. As palavras de Deus são em tudo verdade. Então, ao mesmo tempo em que você deve se esforçar para fazer a tua parte, para guardar a lei de Deus, para se afastar do pecado e do mal, você não deve confiar nisso para a salvação, que é um dom unicamente da graça e misericórdia de Deus. Igualmente, a ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana pelo mal é uma ideia complicada também. Imagina assim, Deus reina, Deus comanda, Deus é Senhor, Deus é soberano sobre a sua criação. Entretanto, existe o mal, a presença do mal. E isso evoca toda a discussão entre a soberania de Deus na realidade, mas também a responsabilidade de cada um pelo próprio mal. A responsabilidade do meu pecado não é de Deus, é meu. E o Salmo 119 vai nos ajudar a responder esse grande questionamento. Ao mesmo tempo em que Deus é soberano, Ele nos dá liberdade. E ao mesmo tempo que a gente tem liberdade, Deus não perde a sua soberania. Essa é uma questão intimamente relacionada à ideia do problema do mal e da existência de Deus. A bondade de Deus. Como que um Deus bom permite o mal e como que o mal pode existir, sendo Deus um Deus perfeitamente bom. Também, por fim, para ilustrar essa ideia, toda aquela dinâmica entre o pecado, a salvação e a perfeição cristã são solucionadas pelo princípio do Salmo 119, verso 160. Porque as palavras de Deus são em tudo verdade. Agora, para testar a fé de vocês nesse princípio, eu já trago o segundo ponto do voto batismal dessa igreja, que diz assim: você aceita a crença bíblica na Trindade? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. E eu proponho que desde o Pentateuco, a Bíblia traz uma noção muito interessante a respeito de Deus, que é a noção e o fato de que Deus é um. Deus é único e não há outro como Ele, ou semelhante a Ele. E as palavras do livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, são muito importantes e famosas nessa direção, quando Moisés, inspirado por Deus, escreve assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, ou o Senhor nosso Deus é um. Interessantemente, volta para o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27 tratam da criação do homem e da mulher da parte de Deus. E ali, esse Deus único, esse Deus que é um, fala de si mesmo em termos plurais. E a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba que desde o Pentateuco, a Bíblia apresenta uma noção relativamente complicada e paradoxal. Deus, sendo um, é plural, e sendo plural, é um. E a gente vai ficar com uma noção mais clara dessa ideia a partir do Novo Testamento. E nós temos muitas indicações disso no texto bíblico, e uma das mais fortes é o texto de João 1, verso 1. Vamos ver se vocês lembram de cor, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, ou seja, ele era uma pessoa diferente, que estava com Deus, Deus é outro. E paradoxalmente João escreve, e esse Verbo era Deus. Depois, em João 10, verso 30, Jesus vai resumir essa ideia interessante, vai dizer, eu e o Pai, é uma pluralidade de pessoas, pelo menos nesse texto são duas, eu e o Pai somos um. Claro que essa ideia também, quando a gente vai estudar a Bíblia, vai evocar a questão da divindade e personalidade do Espírito Santo, declarados na Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 5, versos 3 e 4, Pedro faz uma questão interessante quando diz assim, mentiu para o Espírito Santo, e ele conclui, mentiu para Deus. Fica muito claro que a Bíblia declara o Espírito Santo ser Deus. E no livro de Atos também, capítulo 10, versos 19 e 20, existe uma ideia interessante. Pedro está tendo uma visão, ele vê um lençol com vários animais imundos e alguns homens batem na porta da casa onde ele está. E aí a Bíblia diz assim, e disse o Espírito, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo fala de si mesmo em termos pessoais. Eu enviei, eu estou com você, eu dirijo a obra, eu vou com você, vai com eles. Muito interessante. Então essas duas ideias demonstram biblicamente que o Espírito Santo tanto é Deus quanto é uma pessoa. Agora, ao mesmo tempo, a Bíblia faz diferença entre essas três pessoas. E o texto clássico, João 14, 26. Jesus falando, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Claramente nesse texto, Cristo não é o Espírito Santo e Cristo não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho. Os três são distintos. Mas de uma forma relativamente paradoxal e até mesmo complicada, Deus é plural, mas é um. E essa é a fé da igreja. E quando você entra no tanque batismal dessa igreja, você se compromete com a fé trinitariana em Deus, no Deus da Bíblia. Terceira questão, abre a Bíblia lá em Atos 3, verso 15, eu faço questão que você procure esse texto na Bíblia, porque para mim ele é um dos mais lindos e interessantes a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro e fundamento da igreja. E texto muitíssimo interessante, maravilhoso, e deixe Deus falar ao seu coração, e se permita se maravilhar diante da revelação de quem é o seu Senhor e Salvador. Atos capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz assim, desta forma, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Não é lindo entender a identidade de Jesus Cristo como aquele que é o autor da vida? Ele pode te salvar porque foi Ele que te criou. Ele pode redimir você dos seus pecados porque Ele conhece os seus pecados, mesmo aqueles que ninguém viu. Porque às vezes as pessoas veem a gente pecando, a gente falando mal de alguém, a gente transgredindo, a gente fazendo o que não deve, falando o que não deve, etc. Mas existem pecados no coração humano que ninguém viu, mas Jesus Cristo viu. E para não nos condenar pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele carrega na cruz todo o pecado. E pelo pecado nós matamos o autor da vida. Mas Jesus nunca inspira a gente a falar isso para as pessoas, para colocar Ele como um coitadinho que estava na hora errada, no lugar errado. Não. Ele é Deus. E Ele veio propositalmente para esse tempo, para aquele momento. Para carregar sobre a cruz o que é pecado,
para que você carregasse no teu coração o que é amor. E é por isso que a fé desta igreja exige que, se você quer ser um membro da igreja com a esperança na salvação, na vida eterna, você precisa aceitar a Ele, Jesus Cristo, como Salvador pessoal e Senhor da tua história, da tua vida, dos teus relacionamentos e de tudo mais. Quarto ponto do voto batismal adventista diz assim: guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Abre aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, para a gente ilustrar essa fé. Eu acho muito positivo e importante que esse texto esteja no Novo Testamento, porque por vezes, dentro do mundo religioso, as pessoas pretendem fazer essa distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento precisava guardar os 10 mandamentos, e supostamente nos tempos do Novo Testamento, essa exigência seria diminuída da sua força e da sua relevância para a vida humana. Obviamente que esse discurso todo tem por objetivo impedir ou limitar as pessoas em relação à guarda do sábado especificamente. Então, Tiago capítulo 2, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Permita-me mostrar uma coisa muito importante para vocês em relação a esse assunto nesse momento. Tiago coloca a verdade dele em um contexto. E esse contexto não é o Antigo Testamento de forma geral. São os 10 mandamentos de forma específica. É disso que Tiago está falando. E ele cita 2 dos 10 mandamentos: matar e adulterar. Se você não guarda um, mas guarda o outro, você é transgressor da mesma forma. Sempre que a gente chega diante desse ponto, é muito importante a gente mostrar para as pessoas os 10 mandamentos. E usar o princípio de Tiago 2 em relação a cada um deles. E se você estiver tratando com um evangélico, e ele disser assim: olha, eu não preciso guardar o sábado, você mostra para ele Tiago 2, verso 10. Aí você diz para ele assim: olha, entenda uma coisa. Os 10 mandamentos nos mostram algumas questões interessantes. A Bíblia diz assim: olha, não terás outros deuses diante de mim. Eu não posso transgredir esse mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não posso transgredir esse mandamento. Aí diz para ele assim: será que os católicos estão certos em fazer aquela veneração toda de imagens? Aí ele vai dizer: não, é transgressão do mandamento. Pois é. Mas então por que esse princípio vale para o segundo mandamento e não vale para o mandamento do sábado? Tiago é muito claro dizendo que esse princípio vale para todos os 10 mandamentos. E a conclusão natural e óbvia é: o cristão no Novo Testamento deve pautar a sua vida pela lei de Deus, pela guarda de todos os seus mandamentos. Justificar a transgressão de um mandamento é justificar a transgressão da lei. E não foi isso que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Ele veio redimir a gente pelo pecado, não nos permitir viver em pecado. Entretanto, vocês devem saber que essa ideia, ela é um pouco de um combustível para a ideia do perfeccionismo dentro da igreja. Então, se pecado é transgredir a lei, a gente tem que guardar a lei, significa que a gente não pode pecar e quem peca vai para o inferno, então só vai ser salvo quem não peca. Vai um pouquinho com calma em relação a esse assunto, porque a Bíblia é muito clara dizendo o contrário. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. E além disso, dá uma olhadinha em Tiago 3, verso 2, que você já está com a Bíblia aberta em Tiago 2. E é importante entender esse texto porque ele está no mesmo contexto, e Tiago nos adverte dizendo assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Perceba que questão interessante. Ao mesmo tempo em que a Bíblia declara que nós não devemos tropeçar em nenhum mandamento, Tiago vai dizer, inspirado por Deus, que nós tropeçamos em muitas coisas. Isso nos revela algo muito importante. Conquanto nós devemos guardar os 10 mandamentos, todos nós reconhecemos que por vezes nós somos imperfeitos em amar, em perdoar.
Não significa que nós somos aqueles transgressores que odeiam a Deus e que então querem roubar, adulterar, matar, transgredir o sábado, adorar ídolos ou sei lá o quê. Percebam a diferença? Existe um nível do pecado, que é a transgressão da lei, do qual todos nós devemos nos afastar e vencer perfeitamente. Entretanto, isso não significa uma vitória absoluta contra o pecado, porque ainda nós falhamos em amor, nós falhamos em alguma questão no nosso coração, na nossa mente, nos nossos relacionamentos. Então, a mensagem adventista da guarda aos mandamentos de Deus, ela não deve justificar o perfeccionismo, mas ela deve, sim, colocar diante de nós o padrão do amor que é a lei de Deus, para a gente sempre avançar em direção a esse amor, nunca justificando a transgressão de nenhum dos mandamentos de Deus. O quinto ponto do voto batismal adventista nos diz assim, olha: deixou o uso de bebidas alcoólicas, fumo, narcóticos, drogas, alimentos imundos e segue uma alimentação saudável, de acordo com a Bíblia. Volta um pouquinho no Novo Testamento, 1 aos Coríntios capítulo 3. E aqui Paulo vai nos conceder o princípio, através do qual a gente estabelece, que a gente destruir o próprio corpo é a gente pecar e entregar a nossa vida àquilo que pode nos condenar diante de Deus. E esse é um texto interessante, discutido, como todos os textos da Bíblia são discutidos. E nesse texto Paulo diz algo importante, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Capítulo 6 do mesmo livro, versos 18 a 20, vão deixar bem claro que esse templo, esse corpo, não é simplesmente a reunião dos membros da igreja, ou seja, quem destruir a igreja será destruído. Isso também tem implicações para o corpo físico do ser humano. E Paulo diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto é muito claro em dizer que esse templo do Espírito Santo não é simplesmente a igreja, mas é o corpo de cada ser humano. E alguém muito sabiamente disse, né? Lixo a gente não come, a gente não põe dentro do templo. Você não pega o lixo da sua casa e traz aqui para o templo, entre aspas, né? A igreja como templo. Você não faz isso. Da mesma forma, você não deve colocar o lixo desse mundo dentro de você. E por esse princípio bíblico, nós cremos que as pessoas que querem ter uma vida diferente para seguir a Jesus, devem se pautar por essa questão importante. Sexto ponto do voto batismal adventista diz assim: pratica os princípios bíblicos de modéstia e simplicidade cristã. Quanto ao vestuário e aparência pessoal, abre aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 2, verso 9. E esse talvez seja o texto mais importante a respeito desse assunto, porque ele traz um trio de qualidades ou características para nortear a vida de uma pessoa que segue a Jesus. E eu fico muito feliz que Paulo não tenha se proposto a dar um trio do tipo assim: sapato, calça e camisa, sandália, saia e blusa. Não foi esse tipo de trio que Paulo nos apresenta. Ele nos apresenta um trio diferente, a Bíblia diz assim: da mesma sorte as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada, ouro, pérolas e vestuários dispendiosos, ou seja, roupas caras. Perceba que Paulo, ele não nos dá nome de roupa, ele não nos dá centímetro de roupa, com manga, sem manga, acima do joelho, abaixo do joelho. Não é com isso que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado com as características decência, modéstia e bom senso. E isso lança a vida de cada mulher e também de cada homem a uma relação pessoal com Deus. Não é a função do pastor ou da igreja prover uma lista de roupas que podem ou não podem. Cada qual deve ter a sua relação pessoal com Deus e entender o que é modesto, o que é de bom senso,
o que é decente, dentro da sociedade em que vive. Esse padrão varia de lugares para lugares, é verdade, mas siga os padrões onde você vive, com modéstia, com decência, com bom senso, e assim glorifique a Deus que está no céu. Também o texto de 2 Coríntios 11, verso 3, vai nos falar da questão da simplicidade devida a Cristo, que é algo que a gente não pode perder, e se a gente perder, seremos os grandes prejudicados. Sétimo ponto do voto batismal adventista, e talvez seja um dos mais polêmicos, se diz assim: abandonou as diversões mundanas, como cinema, bailes, teatro, jogos e atividades similares a estas. Abre a Bíblia aí, Romanos 14, verso 23, e depois vamos ler um pouquinho de 1 João. O texto de Paulo em Romanos, ele trata de uma ideia que nem todo mundo gosta muito dela, que é a ideia do pecado como algo relativamente subjetivo. A gente gosta de regras preto no branco, pode ou não pode. E nesse texto de Paulo em Romanos, Paulo ele também lança a ideia do pecado sobre a questão individual de cada um. E ele está discutindo a questão de comer carne ou não comer, beber vinho ou não beber, que dia jejuar, que dia não jejuar. E aí no verso 23 ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Vai abrindo a Bíblia lá em 1 João capítulo 2, versos 15 a 16, e vamos entender um pouquinho por que que a igreja se levanta contra aquilo que parece tão inocente e natural no nosso mundo. Discussão específica a respeito de cinema, de teatro, de baralho, de música, são discussões bem melindrosas e relativamente complicadas, é verdade. Mas tentem entender o princípio que move a igreja a se levantar contra essas coisas, e aí pense no seu coração se essas coisas são adequadas ou não, e se você concluir que elas não são adequadas, fuja delas. 1 João vai nos ajudar a responder essa pergunta. Capítulo 2, a partir do verso 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe que a Bíblia ela não tem termos leves para lidar com aquilo que glorifica o diabo e o pecado. Por mais acostumados que estejamos ao ambiente da violência no cinema, da imoralidade sexual no cinema, na televisão, no teatro, na literatura, onde quer que seja, todas essas coisas jamais influenciam para o bem e sempre influenciam para o mal. Não existe ser humano imune à glorificação do pecado na mídia. Não existe ser humano imune. Fique alimentando a tua vida com as imagens que esse mundo oferece. O adultério é ótimo, a bebida é festa, as drogas são normais. É ou não é? Alguém está espantado que tem muita cidadezinha por aí que não tem shopping, mal tem posto de gasolina, mas droga tem lá. Alguém está espantado com essa realidade? Pode não ter shopping, posto de gasolina, mas adultério tem lá. Porque as pessoas estão se alimentando com isso. E é por causa dessa realidade que destrói a família, a alma humana, é que a igreja, mesmo impopularmente, se levanta contra e diz: abandone, seja fiel. E sendo fiel, seja verdadeiramente feliz, acima do que esse mundo pode te oferecer. Oitavo ponto do voto batismal adventista se diz assim: tenha um plano individual de comunhão com Deus por meio da oração, estudo diário da Bíblia, lição da escola sabatina, espírito de profecia. Volta lá para o Salmo 119, o verso 97. E texto bastante famoso desse salmo também, onde provavelmente Davi seja o seu autor. E ele fala com Deus e ele diz assim: olha, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se alimentar da palavra de Deus, porém, não é uma simples obrigação. Não se sinta obrigado
a ler a Bíblia. Se sinta privilegiado por ler a Bíblia. Eu terminei ontem de ler o livro sobre crítica textual do pastor Wilson Paroski. E um livro muito interessante. E numa parte do livro, ele diz assim: será que a gente tem noção do quanto custava uma Bíblia antes da invenção da imprensa? E ele vai dizer que um volume completo da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, chegaria a custar o que hoje é equivalente e possível de se comprar uma casa. Ele não disse se essa casa é uma casa simples, uma casa média, uma casa luxuosa, mas pensa você, quanto dinheiro custa para comprar uma casa aqui em Curitiba? Especialmente com o absurdo do valor das casas, aluguel e para comprar as casas ultimamente, né? A gente percebe nitidamente um crescimento muito grande, uma inflação muito grande nesse sentido nos últimos anos. Pensa assim, olha, 100 mil reais eu compro uma casa em Curitiba? Talvez sim, lá longe, né, num lugarzinho afastado. 300 mil reais eu compro uma casa em Curitiba? Um pouco melhor. Esse é o valor do material que você tem na Bíblia. Quanto é que você paga numa Bíblia? 10 reais? 5 reais? Se algum de vocês não tiver uma Bíblia, eu creio que essa igreja pode te dar uma igreja. Essa igreja pode te dar uma Bíblia. Esse é o valor. E esse valor, ele transcende qualquer 100 mil reais. Porque não é simplesmente um local onde você habita na terra, mas ele é um portal para o céu de amor eterno. É isso. Através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estudar a Bíblia não é uma obrigação. Estudar a Bíblia é um privilégio. 9º ponto do voto batismal adventista. Que cultos e reuniões da igreja costuma frequentar? Abre a Bíblia aí, Hebreus 10, 25. Já estamos terminando a mensagem. Não quero cansar vocês, mas é melhor ler bastante a Bíblia do que ouvir bastante o pastor falar, né? Assim Deus fala mais do que o homem. Então, Hebreus 10, verso 25, verso importante, verso famoso da carta também, vai contar um pouquinho dessa nossa necessidade e também privilégio de estarmos juntos como congregação ou como igreja. E aí a Bíblia diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Interessante, né? O autor da carta aos Hebreus fala da volta de Jesus como o singular, o dia. E esse dia é o dia da volta de Jesus. Agora, a carta aos Hebreus foi escrita, vamos lá, entre o ano 50 e 100 do primeiro século. E desde aquela época, as pessoas já tinham essa tentação de não estarem juntas na igreja. Porque você sabe que intimidade gera um certo tipo de problema. A gente se conhecer, quanto mais a gente se conhecer, mais defeitos a gente vê uns nos outros. E a gente tem que perdoar, e tem que amar, e tem que estar junto. E a convivência humana, então, nem sempre é das melhores, mesmo no contexto da igreja. Então, a reunião e o conhecimento e a amizade que deve haver entre nós, como família cristã, elas são um antídoto para a gente aprender a lidar com o ser humano como o ser humano é. Não adianta a gente se isolar, porque lá na igreja tem pecadores, lá na igreja tem problema. Tá, mas você não é pecador e você não tem problema. Então vem junto com a gente e você ensina a gente ensina você. E juntos a gente vai para o céu, porque o grande dia está se aproximando. Não faça o costume de abandonar a congregação ou a família da fé em nome dos problemas da igreja, mas seja um instrumento para aliviar e sanar os problemas da igreja. Eu sempre gosto de falar isso, né? Você percebe os problemas da igreja? Que ótimo, esteja nela para melhorar ela. Que bom, você percebe os problemas? Ótimo, é de você que nós precisamos. Porque tem muitos que nem percebem nada. Para eles está tudo bem. Mas se você percebe, que bom. Perceba e ajude. E se você percebe falta de amor, ame. Você percebe falta de perdão? Perdoe. Você percebe futilidade? Não seja fútil. Seja um exemplo no meio da igreja de amor e de fé. É para isso que Cristo te chama. 10º ponto do voto batismal adventista diz assim: devolve fiel e voluntariamente o dízimo e as ofertas, de acordo com a orientação bíblica. Volta aí no capítulo 7 de Hebreus, estamos no capítulo 10, é só voltar umas poucas páginas.
E no capítulo 7, no verso 8, está no Novo Testamento um pedacinho da doutrina do dízimo. Não está a doutrina por completo, é só uma menção para a gente pensar um pouquinho a respeito dela. A Bíblia diz assim: aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali aquele que se testifica que vive. A doutrina do dízimo é uma das mais complicadas e atacadas no mundo atual, contemporâneo e moderno. E dízimo virou sinônimo de crime, mentira, extorsão, lavagem cerebral, todo tipo de coisa ruim. Dízimo virou mais ou menos um sinônimo do que acontece lá no Congresso Nacional do Brasil. O que é mal, o que é sujo, o que é político, o que é interesse, o que é egoísmo, o que é mentira. Agora, o dízimo é uma doutrina bíblica, Antigo Testamento e Novo Testamento, e muito interessante a sabedoria e simplicidade por detrás do princípio do dízimo. Eu costumo dizer que o dízimo é interessante no sentido de que, se você ganha muito dinheiro, 10% é muito dinheiro. Existem pessoas em empresas, na iniciativa privada, e também que trabalham para o governo, que ganham aí os seus 20 mil reais por mês. Bom dinheiro, bastante dinheiro por mês, para a realidade do Brasil. E aí você pensa, 2 mil reais por mês é o dízimo? É um valor bastante alto. Existem famílias, quem sabe pai, mãe, 3 crianças, que vivem com menos de 2 mil reais por mês, toda a família. Essa é a realidade do Brasil que você vive. Então, se você pensar que um dízimo de 2 mil reais por mês é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Entretanto, existem pessoas que ganham muito pouco. Vamos pensar uma pessoa que trabalha aí catando papelão na rua, sei lá o quê, e consegue juntar no fim do mês 300 reais por mês, 400 reais por mês, é um valor muito pouco. E a gente tem que ter compaixão das pessoas e ajudá-las conforme a nossa possibilidade. Mas vamos lá, esse camarada ele trabalha aí fazendo isso e ele ganha 300 reais por mês. 10% é 30 reais. Eu não vou dizer que para o contexto dele 30 reais é pouco dinheiro, não é. Porém, esses 30 reais não vão fazer ele morrer de fome, se ele for fiel na questão do dízimo. Não vai ser esse 30 reais que vai matar com ele. De forma que o mais pobre pode também ser fiel. E aí Deus pega o dinheiro do rico e do pobre. E faz o quê? E prega o evangelho para você. É isso que ele faz. Uma sabedoria linda e super simples por detrás do dízimo. Para o sustento do ministério daqueles que se dedicam 100% à causa de Deus neste mundo. E aqueles que assim vivem devem ter temor e tremor. Trabalhar muito pela igreja, amar muito a igreja. Valorizar o chamado que Deus faz por meio da igreja para trabalhar na sua causa. 11º ponto do voto batismal adventista diz assim: você aceita o chamado de Cristo para ser um discípulo e participar ativamente na pregação do evangelho? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, fala sobre a igreja por completo. Esse verso não fala só de pastor não, tá? Fala de cada um de nós e de cada um de vocês. E a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar o evangelho não pode ser a tarefa só do pastor. Eu gosto de ilustrar essa ideia com um seguinte caso. Você tem o seu pai já está bastante idoso e está moribundo na cama. Vamos pensar que ele vai morrer dentro de 5 minutos. Você está ali, você é um cristão. Eu sou o pastor da tua igreja. Eu estou a 10 minutos de carro onde teu pai está. Você precisa ligar para mim e dizer: corre aqui, pastor, porque você precisa orar por ele. Se o seu pai dependesse da minha oração para receber algum tipo de perdão, ou de graça, ou de misericórdia, ele estava morto, estava perdido. Agora, você como um cristão ou uma cristã, pode orar por ele naquele momento? Claro. Pode pregar para ele naquele momento: pai,
Jesus te ama, Pai. Jesus, Ele morreu por você, Pai. Jesus está do teu lado agora. Entrega os teus pecados, pede perdão para Ele, Ele vai te perdoar e te salvar, porque Ele morreu para fazer isso. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, para levar a mensagem para o teu Pai. Agora entenda, não precisa esperar Ele estar morrendo para fazer isso, tá bom? Faça isso por ele, por ela, pela tua mãe, pelos teus vizinhos, pelos teus amigos. Não dependa do pastor Fernando Iglesias, do pastor Ezequiel Gomes. Dependa do Espírito Santo. E Ele te chamou das trevas para a luz. E Ele usa você para levar luz aos que ainda estão em trevas. Penúltimo ponto do voto batismal adventista, questão número 12, diz assim: procura manter um bom relacionamento com seus semelhantes. João 13, versos 34 e 35 são muito famosos, quando Jesus diz assim: e nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tratar bem o semelhante, estar bem com ele, não é simplesmente uma questão de dizer bom dia para todo mundo. Já pensou você dizer bom dia para todo mundo e não amar ninguém? Do que adiantou? Você é muito educado com todo mundo, mas não ama ninguém. Não adianta nada. Não é esse o caminho. Não ande por ele. Ame as pessoas. Faça o bem. Romanos 12, 18. Um princípio lindo, onde Paulo diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Naquilo que depende de você, tenha paz. Viva em paz. Porque essa é a atmosfera do céu. É a atmosfera da paz. Último ponto do voto batismal adventista, e também um dos mais polêmicos, diz assim: crê na crença bíblica da orientação profética e no espírito de profecia manifestado por intermédio de Ellen White. A Bíblia estabelece as bases para a crença no dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 10, diz que o Espírito é um, mas os dons são diversos. E ele faz uma lista de dons, e um desses dons é o dom de profecia. Aí lá no livro do Apocalipse, se diz que a igreja tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que tradicionalmente a gente entende como sendo o dom de profecia, presente na igreja mesmo no fim dos tempos. Também interpretamos isso como a presença da obra de Ellen White no nosso meio. Se você quer aprender uma coisa muito importante sobre Ellen White, que é a mais fundamental de todas, é o que ela mesma escreve. Então dá uma olhadinha, O Grande Conflito, página 243. Coloca no telão para mim, por favor. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Essa é a mensagem de Ellen White. Não é uma mensagem para substituir a Bíblia, não é uma mensagem para nos tornar exclusivistas ou perfeccionistas, ou o que quer que seja. É uma mensagem para nos conduzir à palavra de Deus como verdade. E é isso que nós queremos fazer por cada pessoa que a gente vai entrar em contato em 2014. Cada um salvando um, levando a palavra de Deus e a Cristo para as outras pessoas. Vamos concluir? Todos esses pontos de fé são controversos numa sociedade incrédula e infiel. Mas todos eles estão em harmonia com a palavra de Deus, sua fonte e foco central. Tudo gravita em torno de Jesus Cristo e da sua palavra. É inevitável que haja controvérsias a respeito desses temas. Trindade, tema super controverso. Doutrina sobre Ellen White, o dom profético, super controverso. Modéstia cristã, um tema super controverso. Alimentação, estilo de vida, abandonar diversões mundanas, coisas bem complicadas, bem controversas. E é natural que seja assim num mundo que não crê, ou que mesmo dizendo que crê, não obedece. Mas não permita que essas controvérsias tirem o seu foco de compreender a verdade tal qual ela é na palavra de Deus. Porque no fim de tudo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem crê em quê? Crer em Cristo. E o que foi que Cristo disse? A Escritura não pode falhar. A tua palavra é a verdade. Então, seguindo a Ele, crendo nele, não tem como errar o caminho. Participar de um projeto de salvação na vida de outros, porém,
implica em uma relação pessoal de salvação com Cristo. Nós estamos inspirando vocês a se envolver com a salvação de alguém. Mas você só pode fazer isso se você tem essa relação de salvação com Ele. Conhecer a mensagem e viver a mensagem. E conhecer a palavra de Deus, como eu disse, é um privilégio. E se você tomar por propósito conduzir alguém ao batismo em 2014, algumas pessoas vão aceitar algumas doutrinas mais fáceis e outras vão demorar um pouquinho mais. E vai exigir de você paciência, amor, fé, sabedoria, inteligência. E tem que conhecer. Não adianta querer sair por aí pregando o que não conhece. Você pode acabar se dando muito mal. Agora, não só a questão do conhecimento teórico, mas a questão da vida prática. Isso não quer dizer perfeição, já vou concluir isso também, mas isso quer dizer coerência. Ainda que a gente não consiga oferecer perfeição, devemos ser capazes de oferecer coerência. Portanto, o seu passaporte para salvar outras pessoas não é a sua perfeição, mas é a sua fé que age por meio do amor, para inspirar fé no seu semelhante e conduzi-lo ao batismo para a salvação dele. Sabe que uma das melhores formas de desenvolver a vida espiritual é se envolver com a salvação do outro. A gente percebe na vida das pessoas dúvidas, medos, problemas sérios, complicados. E talvez essa seja alguma das razões pelas quais a gente não se envolve muito com os outros. Porque se envolver com pessoas é sinônimo de se envolver com problemas. Mas quando a gente põe a mão na massa e se envolve com elas, a gente começa a ver Deus falando ao coração. A gente começa a ver mudanças que pelo poder humano são impossíveis. E a gente glorifica a Deus. E a gente também aprende muitas coisas para nós mesmos. Quando a gente tiver que entrar dentro de uma casa e dizer para a pessoa assim, guarde os 10 mandamentos, quem sabe Deus vai falar ao seu coração, filho, filha, como é que tem sido a sua relação com a mentira? De vez em quando a mentira é uma coisa normal na sua vida? Os 10 mandamentos não se resumem a guardar só o sábado, não. Tem um mandamento lá que diz, não dirás falso testemunho. E quem sabe você tem um problema com a mentira, e Deus está te usando para levar isso para outras pessoas, e você começa a pensar assim, Senhor, eu estou pregando para os outros, mas eu não estou vivendo, me perdoa. E a Bíblia diz assim, quando a gente confessa os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Sabe para que Ele é fiel e justo? Para perdoar e purificar. E quem sabe você se envolver na salvação do outro, você vai ganhar a salvação para você também. E vai cobrir multidão de pecados. E vai sair desse mundo mau para viver num céu perfeito, eternamente. Com aquele a quem você ganhar em 2014. Pode ser o teu pai, a tua mãe, teu vizinho, teu amigo. Não se limite a fazer o bem, faça o bem. E saiba que Deus vai dar os frutos. Não se preocupe também somente em batizar de qualquer jeito, a qualquer custo. Não é esse o propósito da igreja. Batiza as pessoas conscientes. E elas vão entrar no tanque batismal, não é para fazer um teatro, mas é para nascer de novo, para viver pelo amor e para esperar Jesus voltar. É isso que vai acontecer. E é esse o propósito da igreja. Ser um instrumento dessa mensagem para levar a salvação. Porque quem crer e for batizado será salvo. Amém? Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Uma mensagem instrumental. E que cada um no seu coração nesse momento possa se colocar nas mãos de Deus, se é o seu próprio desejo, e dizer para Ele, Senhor, me usa para salvar um em 2014. Se quiser ser mais ousado, fala assim, Senhor, me usa para salvar 1000 em 2014. Me usa para salvar 10, me usa para salvar o máximo possível. E vem, Senhor Jesus, muito em breve para nos buscar, para nos tirar desse mundo mau, destruir o pecado e nos dar o céu de eterna luz e amor que o Senhor nos preparou. Que Deus te abençoe nesse propósito. Mas eu não poderia deixar de passar a oportunidade e fazer um apelo pessoal. Quantos de vocês querem se envolver na salvação de outras pessoas em 2014? Levanta sua mão. Louvado seja Deus. Talvez essa seja a imagem mais bonita de Curitiba nessa noite. Agora, tem alguém aqui que ainda não foi batizado dentro da igreja e que em 2014 deseja morrer para a vida que está vivendo
e nascer de novo? Tem algumas pessoas aqui? 2. Mais alguém? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ao nosso redor, irmãos, estão pessoas sedentas buscando a palavra de Deus. Que bom que essa igreja é um grande instrumento para a salvação. Eu sou fruto disso. Que continue sendo e que Deus nos torne poderosos no amor e na fé, para que muito em breve Jesus volte. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e bendito, em nome de Jesus, obrigado por todas as coisas que o Senhor é e faz por cada um de nós, Pai. Nós somos pecadores, indignos do Teu Evangelho, mas o Senhor enviou o Evangelho para nos salvar e nós nos entregamos nas Tuas mãos para a salvação, Pai. Nós cremos no Teu nome, nós cremos na Tua lei, na Tua palavra e na Tua graça, Pai. Obrigado pelo Teu amor infinito, que Ele transforme a nossa vida para a salvação a cada dia, Senhor. Essas pessoas que levantaram a mão decidindo se batizar em 2014, que o Senhor as acompanhe, que nada possa impedir essa decisão e que no tempo certo ela possa se concretizar para confirmar a salvação de cada uma delas, Pai. Também a todos nós que levantamos a mão dizendo que queremos trabalhar pela salvação de pessoas, Pai. Senhor, tem misericórdia da gente, Pai, e usa a gente no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vizinhança, no trânsito, onde quer que for, para conhecermos pessoas que precisam de Ti e conduzirmos ela a Jesus Cristo através da Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, misericórdia e poder. Unge-nos para a missão e nesse caminho, Pai, cuida da vida financeira de cada um, cuida da saúde de cada um, da vida sentimental de cada um, da vida espiritual acima de todas as coisas. Dá-nos a Tua paz e graça e amor eterno, pois Te pedimos não pelo que somos, mas pelo que Jesus Cristo é, e em nome dEle, amém. Uma ótima noite.